Hoje iniciamos o livro de Esté e o resumo do primeiro capítulo estabelece uma crítica sutil à vaidade e à tirania. O rei que governa um vasto império é incapaz de manter a ordem em sua própria casa. A recusa de Vashti, embora resulte em sua queda, abre o caminho para a entrada de Esté, mostrando que mesmo os atos mais insignificantes podem ter consequências monumentais na providência de Deus. Vamos à leitura. Livro de Esté, capítulo 1. Eis o que aconteceu no tempo de Assuero, que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias em que ele ocupava o trono real, que está na fortaleza de Susa, sua capital, no terceiro ano de seu reinado, deu um banquete a todos os cortesãos e servos. Tinha reunido em sua presença os chefes do exército dos persas e dos medos, os príncipes e os governadores das províncias, para fazer manifestação da riqueza e do esplendor de seu reino, da rara magnificência de sua grandeza, durante um tempo considerável de 180 dias. Passados esses dias, o rei deu um banquete a toda a população que se encontrava na fortaleza de Susa, desde o maior até o menor, durante 7 dias, sobre a esplanada do Palácio Real. Havia cortinas brancas de algodão e de púrpura violeta, presas por cordões brancos e purpúreos, sobre anéis de pratas e colunas de mármore. Havia leitos de ouro e de prata sobre um pavimento de pórfiro, de mármore branco, de nacá, e havia pedra preta. A bebida era servida em copos de ouro de variadas formas. O vinho real em abundância era oferecido pela liberalidade do rei. Bebia sem ser importunado por ninguém, segundo uma ordem do rei, porque ele tinha recomendado a todos os chefes de sua casa que deixasse cada um proceder como lhe agradasse. Por sua parte, a rainha Vashti ofereceu um banquete para as mulheres do palácio real do rei Assuero. No 7º dia, o rei, cujo coração estava alegre por causa do vinho, ordenou a Maumã, Bazata, Arbona, Bágata, Abigata, Zetá e Carcas, os 7 eunucos a serviço junto de Assuero, que trouxessem à sua presença a rainha Vashti com o diadema real, para mostrar aos povos e aos grandes toda a sua beleza, porque era formosa de aspecto. Mas a rainha Vashti recusou sujeitar-se à ordem do rei, transmitida pelos eunucos. O rei enfureceu-se e sua cólera se inflamou. Consultou os sábios versados na ciência dos tempos, porque os assuntos reais eram tratados desse modo com jurisconsultos. Seus assessores eram Carcena, Setá, Adimata, Tarsis, Mares, Marsana e Mamucã, 7 príncipes da Pérsia e da Média, que contemplavam a face do rei e ocupavam os primeiros lugares do reino. Que lei, disse ele, se deve aplicar à rainha Vashti, por não ter obedecido à ordem que o rei Assuero lhe transmitiu pelos eunucos? Não foi somente em relação ao rei, respondeu Mamucã, que se comportou mal à rainha Vashti, mas também em relação a todos os príncipes e os povos das províncias do rei Assuero, porque a conduta da rainha será conhecida de todas as mulheres e as incitará a desprezar seus maridos. Dirão: o rei Assuero mandou trazer à sua presença a rainha Vashti, mas ela não foi. Daqui em diante, as mulheres dos príncipes da Pérsia e da Média, sabendo da conduta da rainha, responderão do mesmo modo a todos os grandes do rei, e disso resultará por toda parte desprezo e irritação. Se o rei achar bom, publique-se em seu nome um decreto real, que ficará consignado nas leis da Pérsia e da Média como irrevogável, em força da qual Vashti não apareça mais diante de Assuero, e o rei confira o título de rainha a outra que seja mais digna. Quando o edito for conhecido na imensidade de seu reino, todas as mulheres respeitarão seus maridos, desde o maior até o mais humilde. Esse parecer agradou ao rei e aos príncipes, de modo que o rei seguiu o conselho de Mamucã. O rei expediu cartas para todas as províncias reais, a cada uma em sua escrita, e a cada povo em sua língua própria. Elas decretavam que todo marido devia ser o senhor em sua casa e fazer-se respeitar por sua mulher. Nesse trecho do capítulo 2 de Esté é uma demonstração da providência divina. A ascensão de Esther não é um evento aleatório, mas uma série de eventos cuidadosamente orquestrados por Deus. A humildade de Esther, a sabedoria de Mordecai e o registro de sua lealdade prepara o terreno para os eventos futuros, mostrando que Deus está agindo nos bastidores,
mesmo quando seu nome não é mencionado. Esther, capítulo 2, dos versículos 1 ao 20. Quando pouco depois a cólera do rei se acalmou, pensou em Vaste, no que ela tinha feito e na decisão que tinha tomado a respeito dela. Então as pessoas do séquito do rei disseram que se procurem para o rei donzelas virgens e belas, que o rei envie comissários a todas as províncias de seu reino para reunir todas as jovens virgens de belo aspecto e trazê-las à fortaleza de Susa, no harém, sob a vigilância de Ageu, eunuco do rei, encarregado das mulheres, que providenciará as necessidades de seu tocador. A jovem que souber agradar ao rei se tornará rainha no lugar de Vaste. Esse parecer agradou ao rei, que seguiu esse conselho. Ora, havia na fortaleza de Susa um judeu chamado Mardoqueu, filho de Jair, filho de Semei, filho de Cis, da tribo de Benjamim, que tinha sido trazido de Jerusalém entre os cativos deportados com Jeconias, rei de Judá, por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Era o tutor de Edissa, isto é, Esté, filha do seu tio, órfão de pai e mãe. A moça era de belo porte e agradável de aspecto. Na morte de seus pais, Mardoqueu a tinha adotado por filha. Logo que foi publicado o edito do rei, numerosas jovens foram reunidas na fortaleza de Susa, sob a guarda de Egeu. Esther também foi levada ao palácio e posta sobre a guarda de Egeu, o encarregado das mulheres. A jovem lhe agradou e ganhou sua proteção, tanto que ele se apressou em lhe proporcionar ungüentos e perfumes para seu tocador e adorno. Deu-lhe 7 ervas escolhidas na casa do rei, reservando a ela o melhor aposento do harém. Esther não tinha revelado sua raça nem sua família, porque Mardoqueu lhe tinha proibido falar disso. Cada dia ele passeava diante do pátio do harém para ter notícias de Esther e saber como a tratavam. Toda jovem começava por sujeitar-se durante 12 meses à lei das mulheres. Nesse período se purificavam durante 6 meses com óleo de mirra e nos outros 6 meses com cosméticos e bálsamos em uso entre as mulheres. Depois disso, quando chegava a vez de cada uma entrar junto ao rei, podia, ao passar do harém ao palácio, tomar consigo tudo o que queria. Admitia à tarde e se retirava pela manhã a outro palácio das mulheres, sob a guarda de Sassagás, o eunuco do rei, posto à frente das concubinas, e não voltava mais junto ao rei, se ele não tivesse manifestado desejo, chamando-a pelo nome. Chegou a vez de Esther entrar junto ao rei, a filha de Abiail, tio desse Mardoqueu que a tinha adotado por filha. Não pediu nada além do que lhe fora dado por Egeu, eunuco do rei, encarregado das mulheres, mas ela ganhava as boas graças de todos os que a viam. Foi levada junto ao rei Assuero a seu palácio. Era o 10º mês, mês de Tebete, do ano 7º do seu reinado. O rei a preferiu a todas as outras mulheres e ganhou ela as graças e o favor real mais que todas as demais jovens. Tanto que o rei colocou sobre sua cabeça o diadema real e a fez rainha no lugar de Vaste. O rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos em honra de Esther. Concedeu um dia de descanso a seus estados e fez benefícios dignos de um rei. Na segunda vez que reuniram as jovens, Mardoqueu se achava sentado à porta do rei. Obedecendo à proibição de seu tutor, Esther não tinha revelado nem sua família nem sua raça. Obedecia ainda a Mardoqueu, como quando estava sob a sua tutela. Neste capítulo de Romano, Paulo vai concluir com um dos versículos mais famosos da Bíblia, que resume todo o seu argumento. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. A morte é uma recompensa justa pelo pecado, mas a vida eterna não é um salário ou uma recompensa, é um dom gratuito de Deus. Neste capítulo também vai nos ensinar que a justificação pela fé leva necessariamente a uma vida de santidade. A nossa união com Cristo nos faz morrer para o pecado e viver para Deus, e essa nova realidade deve se manifestar em nossas escolhas diárias. Romanos capítulo 6. Então que diremos? Permaneceremos no pecado para que haja abundância da graça? De modo algum. Nós que já morremos ao pecado, como poderíamos ainda viver nele? Ou ignorais que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai,
assim vós também vivamos uma vida nova. Se fomos feitos o mesmo ser com ele, por uma morte semelhante à sua, o seremos igualmente por uma comum ressurreição. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que seja reduzido à impotência o corpo, outrora subjugado ao pecado, e já não sejamos escravos do pecado, pois quem morreu libertado está no pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos também com ele, pois sabemos que Cristo, tendo ressurgido dos mortos, já não morre, nem a morte terá mais domínio sobre ele. Morto, ele o foi uma vez por todas pelo pecado, porém está vivo, continua vivo para Deus. Portanto, vós também considerai-vos mortos ao pecado, porém vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, pois, o pecado em vosso corpo mortal, de modo que obedeçais aos seus apetites. Nem ofereçais os vossos membros ao pecado como instrumentos do mal. Oferecei-vos a Deus como vivos, salvos da morte, para que os vossos membros sejam instrumentos do bem a seu serviço. O pecado já não vos dominará, porque agora não estáis mais sobre a lei, e sim sob a graça. Então, havemos de pecar pelo fato de não estarmos sobre a lei, mas sob a graça? De modo algum. Não sabeis que quando vos ofereceis alguém para lhe obedecer, sois escravos daquele a quem obedeceis, quer seja do pecado para a morte, quer da obediência para a justiça? Graças a Deus, porém, que depois de terdes sido escravos do pecado, obedecestes de coração à regra da doutrina, na qual tendes sido instruídos, e libertados do pecado, vos tornastes servos da justiça. Vou-me servir de linguagem corrente entre os homens, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois como pusestes os vossos membros a serviço da impureza e do mal para cometer a iniquidade, assim ponde agora os vossos membros a serviço da justiça, para chegar à santidade. Quando eres escravo do pecado, eres livres a respeito da justiça. Que frutos produzeis então? Frutos dos quais agora vos envergonhais. O fim deles é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes por fruto a santidade, e o termo é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em resumo, o trecho do Salmo 77 é um poderoso lembrete de que o povo de Deus se esqueceu de suas obras e continuou a pecar, apesar de toda a evidência do poder divino. O castigo dos egípcios foi uma manifestação da ira de Deus contra a injustiça e a opressão. Apesar da infidelidade de Israel, Deus permaneceu fiel, protegendo-os, conduzindo-os e cumprindo suas promessas de lhes dar a terra. Esta seção mostra que a história de Israel é um testemunho da paciência e da fidelidade de Deus, que superam a teimosia e a ingratidão humana. Salmo 77, dos versículos 40 ao 55. Quantas vezes no deserto provocaram, e na solidão o afligiram. Recomeçaram a tentar a Deus, a exasperar o Santo de Israel. Esqueceram a obra de suas mãos, no dia em que os livrou do adversário, quando operou seus prodígios no Egito e maravilhas nas planícies de Tanis, quando converteu seus rios em sangue, a fim de impedi-los de beber de suas águas, quando enviou moscas para os devorar e rãs que os infestaram, quando entregou suas colheitas aos pulgões e aos gafanhotos o fruto de seu trabalho, quando arrasou suas vinhas com granizo e suas figueiras com a geada, quando extinguiu seu gado com as saraivadas e seus rebanhos pelos raios, quando descarregou o ardor de sua cólera, indignação, furor, tribulação, um esquadrão de anjos da desgraça. Deu livre curso à sua cólera, longe de preservá-los da morte. Ele entregou à peste os seres vivos, matou os primogênitos no Egito, os primeiros partos nas habitações de Cã, enquanto retirou seu povo como ovelhas e os fez atravessar o deserto como rebanho. Conduziu com firmeza sem nada ter que temer, enquanto aos inimigos os submergiu no mar, que os levou para uma terra santa, até os montes que sua destra conquistou. Ele expulsou nações diante deles, distribuiu-lhes as terras como herança, fez habitar em suas tendas as tribos de Israel.
Nesse trecho do capítulo 17 de Sabedoria, o autor aprofunda o contraste entre os justos israelitas e os iníquos, os egípcios. Ele argumenta que a escuridão não era apenas um fenômeno físico, mas uma manifestação da cegueira espiritual dos egípcios, que se traduziu em um terror psicológico paralisante. Sabedoria, capítulo 17, dos versículos 1 ao 6. Em verdade, grandes e impenetráveis são vossos juízos, Senhor. Por isso as almas grosseiras caíram no erro, por terem acreditado que podiam oprimir a santa nação. Os ímpios, prisioneiros das trevas e encarcerados por uma longa noite, jaziam encerrados nas suas casas, tentando escapar à vossa incessante vigilância. Depois de ter imaginado que com seus secretos pecados ficariam escondidos sobre o sombrio véu do esquecimento, eles se viram dispersados, como presa de um terrível espanto e amedrontados por alucinações. Mesmo o canto mais afastado em que se abrigavam não os punham ao abrigo do terror. Ruídos aterradores ressoavam em torno deles, e taciturnos espectros de lúgubre aspectos lhe apareciam. Nenhuma chama, por intensa que fosse, chegava a iluminar, e a luz brilhante dos astros era impotente para alumiar esta noite sombria. Mas aparecia-lhes do súbito nada mais que uma chama aterradora, e tomados de terror por esta visão fugitiva, julgavam essas aparições mais terríveis ainda. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.